início, no fim da sexta-feira, né, até o domingo, é onde acontecem os acidentes de trânsito. E também a questão dos turnos. Então a gente pode ver que das 13 às 18 horas, né, você tem nos fins de semana esse pico de número de acidentes, e à medida que a madrugada vai chegando, a manhã vai chegando, né, se diminui o número de acidentes de trânsito. Próximo. Aqui nós vamos caracterizar as vítimas por tipo de acidente. E aí é interessante, por exemplo, nós observarmos o atropelamento. O atropelamento atinge a infância e a terceira idade predominantemente, né? Então a infância, por questões que nós sabemos, da imprudência, né, e da falta de atenção das crianças, e a dificuldade de mobilidade daqueles da terceira idade. Quando nós vamos para a colisão, e aí sim nós voltamos à questão dos adultos jovens. Abarroamento, choque e queda. E aí, quando nós vamos ver as quedas, nós vamos ver, quando vocês forem ver os tipos de veículos, vocês vão entender porque é que tem tanta queda nesses acidentes de trânsito. Próximo. Aqui por escolaridade, certo? A gente vê o atropelamento, tá? E quando a gente vem para a colisão, obviamente, ele vem num nível de escolaridade maior, porque quando a gente... Essa também é uma nomenclatura que nós tivemos que aprender. Aprender o que é colisão, aprender o que é abarroamento, porque para os engenheiros de trânsito, essas coisas, para a gente é tudo batida de automóvel, né? Mas não é bem assim. Capotamento, abarroamento, colisão, né? Abarroamento são dois veículos em movimento, colisão é um veículo em movimento e algo parado, né? Então tem toda uma nomenclatura que nós tivemos como método de nos acostumar a utilizar, porque senão nós não conseguiríamos conversar, não é, com os outros atores que trabalham, pesquisam e estudam essas questões. Próximo. Aqui a procedência da vítima. Então, a maioria das vítimas estava indo ou voltando para casa, e vejam que também indo ou voltando para o trabalho. Então, a maioria estava nessa situação. Um quarto deles era lazer. A remoção da vítima foi uma coisa muito interessante também que nós investigamos. A maioria delas, lembre-se que nós trabalhamos só em capitais, então, vocês observarem, mais da metade delas, né, foi transferida pelo resgate do bombeiro e pelo SAMU. Mas nós ainda temos quase um quarto, né, de vítimas sendo transportadas, mesmo nas capitais, por outros automóveis. Certamente foram traumas, eu posso inferir que foram traumas leves, mas mesmo assim, nós ainda temos uma quantidade grande sendo transportada para os hospitais. E aqueles que morreram na via pública, o carro do Instituto de Criminalística. Próximo. Condições da vítima na hora do acidente, e aí vocês podem ter uma ideia aqui. Vítima motociclista, 40,1%. Vítima pedestre, passageiro de moto, ciclista, e aí é que vem motorista, passageiro de automóvel. Então, quando a gente fala de acidente de trânsito, fala de consumo de álcool, e todas as medidas são feitas, né, visando, né, como nós estamos acostumados a ver, se beber não dirija, se beber não dirija, se beber não dirija. Eu estou mostrando aqui para vocês as características dos acidentes de trânsito. Motociclista, pedestre, passageiro de moto, ciclista, motorista e passageiro de automóvel. E repare aqui,
passageiros de ônibus e passageiros de bicicleta. Próximo. Esse aqui a gente está analisando o não uso de equipamento de segurança. Não uso, certo? Pelo condutor da motocicleta, certo? 98%, ou desculpe, 98% dos condutores de bicicleta não usam um equipamento de proteção, de segurança, e 13% dos de motocicleta não usam. Aqui, pelos passageiros, 27% dos passageiros de moto não usam, quer dizer, não usavam o capacete durante o acidente, desculpe. Isso aqui nós estamos falando do grupo estudado. Então, 13% dos condutores de motocicleta não usavam, 98% dos de bicicleta, certo? De carro, mais ou menos um quarto, não usavam o cinto de segurança. Aqui, nós estamos falando do passageiro, então, 27% dos passageiros de moto não usavam capacete, 98% dos passageiros de bicicleta não usavam e 78% dos passageiros de carro não usavam o cinto de segurança. Próximo. Aqui nós vamos trabalhar a questão da alcoolemia positiva, né? Nós utilizamos estes parâmetros, né? Foram categorizados 3 níveis de alcoolemia. Lembrar que na lei brasileira a tolerância é 0, você não pode ter alcoolemia nenhuma, diferentemente de outros países. Alguns países permitem alguma alcoolemia, né? Algum nível de alcoolemia, outros países são mais rigorosos para os motoristas mais recentes, né? Durante os primeiros anos de carteira você não pode ter alcoolemia nenhuma, depois você já pode ter alguma alcoolemia, mas aqui no Brasil a nossa lei é tolerância 0, né? Então o que é que ocorre? Nós tivemos, certo, 27% de recusa na coleta do sangue e tivemos 72,6%, né, de pacientes que permitiram fazer a alcoolemia, e desses 72,6% eram 214 vítimas, 25,6% tiveram alcoolemia positiva. Então vocês vejam que não houve muita recusa nesses pacientes. E mais adiante vocês vão ver uma relação que nós fazemos do exame clínico em relação à alcoolemia positiva, como um resultado bastante interessante. Então aqui a gente pode ver, né, os níveis de alcoolemia, certo, por cidade, né? O vermelho é a alcoolemia maior. Então, Curitiba, São Paulo, Brasília, repara só. Recife, Fortaleza. Próximo. Aqui nós estamos fazendo uma relação entre parâmetros clínicos em relação à alcoolemia. Então, o uso de bebida e o hálito alcoólico, e esse uso de bebida representado por alcoolemia positiva. Então veja que o valor preditivo negativo e positivo, repara, 71%, 81% valor preditivo positivo do exame clínico, certo? E veja a sensibilidade e a especificidade da alcoolemia positiva e do hálito alcoólico. Então, certamente, em novos estudos, nós poderemos tranquilamente, baseado nesses resultados aqui, dispensar o uso da alcoolemia, né? E o hálito alcoólico nos ser um bom padrão de identificar um paciente que fez uso além do permitido. Todos fizeram, porque a nossa tolerância é 0, a gente não deve ter alcoolemia nenhuma, certo? Então, isso nos faz, né, ter mais segurança em utilizar o parâmetro, só apenas o parâmetro clínico, quando formos fazer outros estudos. Próximo. Aqui a condição da vítima, certo?
com alcoolemia positiva. Então vocês vejam, com esse aqui nós estamos falando só de alcoolemia positiva. Motociclista, 35%. Pedestre, 28%. Ciclista, 11%. E aí a gente vem motorista, certo? Passageiro, passageiros de automóvel, de moto e de bicicleta. Então, mais uma vez, repare só, motociclista, pedestre, ciclista. E aqui nós vamos ver a alcoolemia positiva e o tipo de acidente. Atropelamento, aí sim, colisão, queda, choque, e aí é o carro posto, por exemplo, né? Abalroamento e capotamento. Próximo. Aqui, os pacientes com alcoolemia positiva, tempo do consumo, o tipo e a quantidade de bebida. Então, repare que aqueles que estavam com alcoolemia positiva, 71% tinha tomado até antes de 2 horas. Depois a gente vai um pouco entre 2 e 4 horas, mais 17. Então, nós temos uma quantidade imensa de pacientes que se envolveram em um acidente de trânsito e tinham bebido, né, acima de 0,6 por até 4 horas antes do acidente. O tipo de bebida, e aí a cerveja em primeiro lugar, aguardente em segundo lugar e em terceiro lugar mais de um tipo de bebida. E a gente pode ver que o uísque e vinho é uma quantidade irrisória. Então, mais de um tipo de bebida, e aí saía todo tipo de bebida, mas a cerveja claramente, certo? A mais predominante. E a quantidade aqui era definido por doses ou copos, né? Se era destilado ou era fermentada. Então, 1 ou 2, 3 a 5, 6 a 9, 10 ou mais. Aqui eu tenho para mim que é o tipo da análise que a única inferência que a gente pode fazer é aquela da maior mentira do brasileiro. Só vou tomar uma, né? Não tem valor nenhum esses números aí, porque talvez alguns não se lembrassem nem quantas já tomaram. Próximo. Aqui, quando nós observamos a alcoolemia e a gravidade do acidente pela escala de Coma de Glasgow. Então, o que é que vocês podem ver? A alcoolemia positiva, certo? E a gradação da escala de Coma de Glasgow. Então, o que é que aconteceu? Nós tivemos, naqueles com alcoolemia positiva, 5 vezes maior chance de sofrer um trauma moderado ou grave, baseado na escala de Coma de Glasgow, do que aqueles que não tinham alcoolemia positiva. Próximo. Da mesma forma, a alcoolemia e o óbito até 24 horas depois do acidente, né? Do mesmo jeito, aqueles que se envolveram em acidente com alcoolemia positiva, certo? Tinham 5 mais vezes chance de morrer do que aquele grupo que tinha alcoolemia negativa. Próximo. Aqui alguns aspectos das análises da via e dos veículos. Próximo. Como era que se dava a operacionalização desse estudo? Existia o plantão, né, da CTTU e da central do SAMU, onde os estudantes ficavam com os socorristas, certo? Havia a anotação das informações e o repasse das informações sobre os acidentes de trânsito, e aí se fazia no plantão da CTTU e no plantão do Instituto Criminalista